Pessoal, boa noite a todos. A gente está iniciando aqui algumas gravações de comentários, principalmente no aspecto científico ligados ao espiritismo. E hoje a gente tem um tema que a gente vai abordar sobre Alzheimer. A gente vive uma época extraordinária, né? A ciência vem descortinando e descobrindo um manancial assim, maravilhoso de questões acerca da natureza, da biologia, do nosso corpo, da vida, né? E mesmo dos aspectos espirituais que estão surgindo em todos os cantos do planeta, sob diversos nomes, né? E isso é muito importante para a nossa filosofia, para a nossa doutrina, que a gente sabe que tem três aspectos, né? Filosofia, religião e ciência, né? Então essas oportunidades elas são extremamente importantes porque a gente consegue começar a embasar a realidade espírita, né, para nós a realidade espírita, com esses três aspectos, mas principalmente trazendo a união da religião com a ciência, que ficou por muito tempo aí afogada entre disparidades ou lutas entre um e outro lado, né? Bom, então, falando efetivamente do Alzheimer, a gente tem hoje 47 milhões de pessoas no mundo com demência, né? E o Alzheimer é um dos males, está dentro aí desse espectro da demência, né? E segundo pesquisas, esse número deve dobrar a cada 20 anos, o que é extremamente preocupante, né? Como todo mundo sabe, o Alzheimer é uma doença degenerativa que destrói os neurônios, né? Ele ataca uma região do cérebro chamada hipocampo, e onde ficam armazenadas as nossas memórias. O Alzheimer ele ataca, como vocês sabem, a região do cérebro que é o hipocampo de fora para dentro, né? As nossas memórias elas ficam armazenadas também dessa forma, de fora para dentro. Então, na medida em que a gente vai armazenando memórias, elas vão se aglutinando e vão construindo, vamos dizer assim, entre aspas, né, grossamente falando, esse hipocampo. Então, vamos dizer que mais profundamente no hipocampo, a gente tem as memórias de longo prazo, as mais antigas. E as memórias, aliás, os neurônios mais externos do hipocampo, eles guardam as memórias mais recentes. Então, o Alzheimer ele vai atacando de fora para dentro. Então, as memórias mais recentes elas vão desaparecendo. E ela vai avançando, esse mal ele vai avançando, até que ele vai atacando as nossas memórias mais antigas, até um ponto em que você não tem mais conteúdo nenhum, você não lembra mais o nome de ninguém, você não reconhece mais as pessoas. E aí é por isso que esse mal ele é terrível para as famílias, né? Porque você imagina um parente, sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe, deixam de te reconhecer, deixam de lembrar o teu nome, né? É doloroso, extremamente doloroso, né? E até não muito tempo atrás, a ciência não tinha ideia exata da causa raiz. Sabe os efeitos, mas não sabe a causa raiz desse mal, né, do Alzheimer. E recentemente, cientistas brasileiros, né, descobriram aí a causa, ou começaram a descortinar esse mundo da causa do Alzheimer, né? E isso é muito importante, muito interessante, e vai de encontro a algumas coisas que têm relação com a nossa doutrina, porque como a nossa doutrina ela tem um aspecto religioso, filosófico, a gente vai ver um pouquinho mais à frente o que a gente está falando. Bom, a gente sabe que nós precisamos, o nosso corpo físico precisa consumir energia para ele poder se movimentar, trabalhar, exercer trabalho. E o nosso cérebro ele também faz a mesma função, o mesmo processo. E interessantemente, 1/4 da energia consumida por todo o corpo, ela é consumida pelo cérebro, né? Então imagina, o nosso cérebro consome muita energia, né? 1/4 de tudo que a gente absorve. Imagina se absorve, se você se alimenta de 2.000 calorias por dia, por exemplo. 1/4 disso, ou seja, 500 calorias vão para o cérebro, né? É muita coisa.
E esse é um ponto importante, interessante em relação à pesquisa que o pessoal tem efetuado aqui no Brasil, né? Eles descobriram, ou melhor, junto com os neurônios existe uma célula chamada astrócito, né? E eles descobriram que esse astrócito, que antigamente era considerado como uma célula de base, de sustentação dos neurônios, hoje eles descobriram que ela faz algo mais de extrema importância, que é tratar o lixo gerado pelo neurônio. Então, como o nosso corpo humano, a gente absorve energia e excreta o que não interessa, né? A nossa urina, os nossos dejetos são jogados para fora, aquilo que não interessa é jogado para fora, que a gente chama de lixo, né? O nosso neurônio faz a mesma coisa, ele absorve energia e aquilo que é excedente, ele excreta, ele joga para fora, né? E quem que trata essa excrescência, esse lixo? É o astrócito. Então ele pega esse lixo e joga para fora, né? Através dos mecanismos aí da região da cabeça, ele vai e dispara e joga para fora, isso vai para corrente sanguínea, etc. E vai junto lá com a nossa urina, nossos dejetos, né? Bom, agora, o grande problema onde a pesquisa focou foi que quando o astrócito não funciona corretamente, ou quando ele não dá conta de excretar esse lixo, ele paralisa, ele neutraliza um pouco o neurônio. Então o neurônio começa a acumular o lixo, para de funcionar até que ele consiga colocar para fora o excesso e aí então volta a pegar mais ou menos isso, volta a pegar aquele lixo e joga para fora. É um circuito, um processamento aí de lixo, né? Só que quando o astrócito começa a ficar sobrecarregado e não consegue lidar com todo o volume de lixo, o neurônio ele começa a parar de trabalhar a um ponto em que ele perde plasticidade, não consegue fazer mais as ligações e acaba morrendo. Esse é o grande ponto. Então, quando o neurônio começa a gerar muito lixo e o astrócito não dá conta desse processo, o neurônio acaba morrendo. Então, aí, quando você pega uma pessoa que faleceu aí, fruto do avanço do Alzheimer, né, aí você abre o cérebro e faz a avaliação lá da situação, você vai ver que a área do hipocampo parece um queijo suíço, né, todo furado, esburacado, vamos dizer assim, por conta dos milhões de neurônios que foram queimados, foram destruídos por conta desse mal de Alzheimer, né? Muito bem. Então, qual que é o grande ponto aí a se tocar nessa questão toda? É quando que o neurônio gera muito lixo ao ponto do astrócito não conseguir dar conta de fluir, de fazer fluir, de excretar esse lixo todo. Então, na pesquisa abordou-se também essa questão. Nós temos ocupações e pré-ocupações, né? Então, na medida em que você ocupa o teu cérebro, o teu pensamento, mas ocupa de forma eficiente, né? Ou seja, você está pensando em algo, mas coloca ele em prática e traduz ele em realização. Quando você consegue fazer isso, você trata ou trabalha ou faz com que o seu neurônio trabalhe de forma eficiente. Daí ele gera pouco lixo. Quando você se preocupa com algo do qual você não vai ter solução, com algo que você não vai conseguir traduzir em resultado, né? Ou seja, que aquele processo de trabalho não seja eficiente, então você faz com que ele gere muito lixo mental. Eu fico imaginando que deva ser algo do tipo, você pensa em alguma coisa, não tem solução, você continua pensando, não tem solução, você continua pensando, não tem solução, e aquilo fica um círculo, né, que não tem fim. Então você acaba gerando um monte de lixo, você não dá eficiência para o seu neurônio,
ele começa a gerar muito lixo e você sobrecarrega o astrócito. Sobrecarregando o astrócito, ele não consegue dar conta do lixo, acaba ficando esse lixo no neurônio, o neurônio perde a plasticidade, como a gente falou agora há pouco, não consegue dar conta disso e acaba morrendo. Tá? Em suma, é mais ou menos alguma coisa, alguma coisa nesse sentido. Então, por exemplo, você está preocupado com um meteoro que um dia talvez possa cair na Terra. E você fica pensando na desgraça que pode acontecer, nas milhões de pessoas que podem morrer. É uma coisa que você não tem nada que você possa fazer em relação a isso. Absolutamente nada. Talvez cientistas ligados à proteção do planeta, etc., etc., da NASA, ou sei lá de onde, possam eventualmente ter uma atuação, mas eles vão estar não só pensando no problema, mas agindo para que haja uma possível solução para isso. Não é o nosso caso. Então, isso é uma pré-ocupação que você ocupa os seus neurônios e você não dá eficiência neles porque não tem uma ação efetiva para evitar o problema. A mesma coisa é você ficar se preocupando, por exemplo, com a vizinha. A vizinha comprou um carro novo e você fica lá preocupado, né, com aquela pessoa que comprou um carro novo, que você não consegue comprar, mas aquela pessoa consegue. Como é que será que ela consegue fazer isso? O que ela está fazendo? O que ela está deixando de fazer? Ou a sua vizinha tem 4 filhos e ficou grávida de novo, e você fica criticando, pensando, meu Deus, como é que essa mulher vai fazer da vida? Ela tinha 4, agora tem 5 filhos, ou vai casar de novo, ou não sei o quê, e a gente fica cuidando da vida dos outros, né? Sem que a gente possa ter qualquer ação frente à problemática que ela, ou a outra pessoa, sei lá quem, vá poder fazer da sua própria vida, né? E às vezes você tem problemas na sua vida, da qual você não está dando foco, você não está pensando e cuidando para efetivar uma solução. E você fica perdendo tempo pensando em outras coisas. E com isso, como não há efetividade de solução, a sua mente fica em circuito fechado, pensando naquilo e gerando, naturalmente, o tal do lixo, que inclusive os cientistas estão chamando de lixo mental, né? Então esse é um ponto extremamente importante que vai de encontro com o que a gente pensa e fala quando a gente trata da maledicência, de cuidar dos outros e não cuidar de si próprio, né? Outro exemplo que a gente pode dar também rapidamente, né, é quando você pensa, por exemplo, numa problemática das crianças que estão sofrendo na África, por exemplo, né, que é digno, né, importante de se pensar, desde que você tenha alguma ação efetiva. Então não adianta a gente pensar, eu estou preocupado com as crianças da África e tal, aí você pega e usa o teu WhatsApp e você espalha para todo mundo aquele problema que eles estão passando e tal, que é real, que é efetivo, que precisa ter uma ação. Mas se você fizer simplesmente espalhar a preocupação, você não resolve absolutamente nada e você ainda pior, você está fazendo com que outras pessoas também estejam se preocupando com coisas que eventualmente eles não vão conseguir fazer. É até bom, é óbvio que é importante todo mundo ter as notícias do mundo, saber o que está acontecendo, que isso é uma coisa. Outra coisa é você estar se preocupando continuamente com uma problemática. Agora, se você ouvir o problema e você, não, eu vou fazer uma contribuição mensal, eu vou, sei lá, fazer uma viagem para a África e vou lá visitar essas crianças e tentar fazer alguma coisa, aí é uma outra história. Você está ocupando a sua mente, pensando numa solução e buscando realmente efetivar a solução. Então aí é um outro aspecto. Mas a gente quer dizer assim, de você realmente estar focando os seus pensamentos em algo do qual você não vai fazer absolutamente nada. A gente tem muito esse comportamento, aliás, em excesso. A maior parte das vezes a gente ocupa a mente com coisas das quais nós não vamos ter nenhuma efetivação de ação em cima daquilo. Então a gente fica preocupando a nossa mente com coisas nas quais a gente não vai agir, né? Então, nesse aspecto, o foco é de extrema importância. Você tem foco, você vai agir na situação, então você vai ser eficiente no uso dos seus neurônios, eficiente no uso do seu cérebro, e aí então você não vai gerar o tal do lixo mental,
não vai sobrecarregar o astrócito e você vai ter uma mente, um cérebro saudável. Então você vê que comportamento é extremamente importante, comportamento no pensar, e quando você pensa, você conduz sentimentos, então o seu comportamento mental e de sentimento é de extrema importância para a tua saúde biológica, a sua saúde física, né? Então a gente não pode ou deve evitar essas preocupações inúteis, né? Aquilo que você realmente não vai ter ação nenhuma em relação à situação. Bom, e o termo lixo mental, ele é citado em 2 livros, interessantemente. No livro Diversidade dos Carismas, né, que foi escrito em 1991, de Emílio Miranda, e no livro Seja Feliz, de Joana de Ângeles, né, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco. E, então, interessantemente, ele faz essa menção de lixo mental, não exatamente nos termos em que é colocado pelos pesquisadores brasileiros. Entretanto, a intenção, a direção do termo, ela é a mesma. E interessantemente também, no livro Mundo Maior, num capítulo chamado A Casa Mental, há uma referência não a esse termo, mas ele é um estudo onde o Calderaro fala para o André Luiz observar 2 espíritos, do obsessor e do obsediado, observar o cérebro de ambos. E interessantemente ele percebe que os 2 cérebros eles são praticamente quase que idênticos, porque eles estão ali, o obsessor está há quase 20 anos perseguindo o obsediado, né? E aí naquele momento vamos dizer assim, um ponto avançado da obsessão, e o André Luiz observa dentro ao cérebro dos 2, e ele percebe a semelhança imensa entre os cérebros físicos, a gente pode dizer assim, né, do espírito desencarnado e do espírito encarnado. Porque uma vez o cérebro em desequilíbrio e dando abertura à entrada de espíritos intrusores, vamos dizer assim, né, lógico que aquele caso é um caso grave, né, houve um delito grave, um assassinato, etc., mas nós estamos aqui fazendo uma reflexão comparativa para a gente entender as coisas, né? Então, nesse caso, em função dessa abertura pelo delito feito pelo encarnado, ele se permitiu a intrusão do espírito obsessor, de tal forma que ele gerou, dentro do seu ambiente mental, toda aquela problemática gerada entre as 2 criaturas, né? Que não deixa de ser um lixo mental gerado durante muitos anos, né? Provocado pelo obsessor e pelo erro cometido pelo encarnado, mas não deixa de ser um lixo mental produzido, né? Inclusive a criatura ali encarnada está num estado bastante complicado, hospitalizado, né? Porque ele ocupou a sua mente com aqueles pensamentos circulares, né? Porque ele ficava revendo dentro de si os erros que ele cometeu, etc. Então, é um capítulo bastante interessante, que tem a ver com o que nós estamos falando, né? E também, se a gente pegar o livro Os Mensageiros, que é um compêndio interessantíssimo, um tratado que fala muito sobre a questão do ambiente mental de todos nós. Vale a pena ler. E esse livro, em vários trechos, eu não vou falar nenhum outro capítulo, são vários locais do livro, é citado a questão da geração do resultado da geração dos nossos pensamentos. Inclusive ele fala, num momento, ele fala de uma nuvem escura que ele observa, gerada pelo campo mental de várias criaturas, nós humanos aqui encarnados, né? Ele faz uma análise também de uma senhora também desencarnada, onde ele adentra também o cérebro dela, porque o cérebro do desencarnado e do encarnado é algo extremamente semelhante, né, em termos físicos, vamos dizer assim, né, entre aspas, né, mas o cérebro dessa moça também ele observa corpúsculos mentais, né, um cenário doentio, né.
Então, assim, fazendo um paralelo, se você tem pensamentos circulares acerca de cuidados de coisas alheias, coisas que não são suas, você tem, naturalmente, uma geração de situações na sua mente, no teu cérebro, que não são positivas e que acabam gerando lá o que a gente chamou no início de lixo mental. Então, esses são alguns exemplos, se vocês quiserem pesquisar, ler, se aprofundar, é bastante interessante, né? E faz aí um paralelo do que nós estamos falando, né? Então, esse tema a gente trouxe para que a gente possa ter uma reflexão acerca disso, acerca das consequências do nosso pensamento, do nosso comportamento e como isso efetivamente afeta o nosso corpo físico, o nosso cérebro, o nosso corpo biológico, né? Nós estamos citando um mal, efetivamente o mal de Alzheimer, e quanto ele prejudica o nosso cérebro. Mas isso, naturalmente, é um exemplo e cabe para todos os nossos comportamentos, todos os nossos a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir e como isso somatiza em nós sempre. Bom, pessoal, para finalizar a reflexão da noite, tem uma frase de Santo Agostinho que vem bem a calhar a nossa reflexão. E eu vou recitar aqui, eu vou falar para que a gente possa finalizar o nosso comentário. Ele diz assim: as pessoas não são o que parecem. As pessoas não são como deveriam ser. As pessoas não são como gostaríamos que fossem. As pessoas são exatamente como elas são, e não há nada que você possa fazer a respeito. Se você não aceitar essa simples verdade, você nunca será feliz. Porque a única pessoa que você pode mudar é você mesmo. Então, quando a gente perde o nosso tempo cuidando da vida alheia, pensando em aspectos das quais a gente não vai conseguir ter eficiência de ação nenhuma, ou não vai ter nem intenção de agir para ajudar, para auxiliar ou para fazer qualquer coisa, nós vamos estar gerando o tal do lixo mental aí citado por esses pesquisadores sobre a questão do Alzheimer. E Santo Agostinho corrobora, né, nos auxilia nessa reflexão, nos dizendo que, na verdade, a única pessoa que a gente pode mudar somos nós mesmos. Então, os outros, ainda que tenham lá os seus defeitos e que precisem de melhorar, não é de conta nossa, a não ser que a gente tenha uma ligação direta e possa efetivamente fazer alguma coisa para auxiliá-las. Então é isso, eu agradeço aí a oportunidade e até a próxima, se Deus quiser. Boa noite a todos.